Se você veio parar nesse vídeo, provavelmente você já se fez essa pergunta aqui em algum momento. Será que o que eu tenho é ejaculação precoce? E eu vou te explicar a diferença entre gozar ali em menos de um minuto e gozar depois do primeiro minuto, mas ainda assim te deixa desconfortável. E para quem ficar comigo até o final desse vídeo, vai ganhar um presentão, que é um teste para você descobrir se o que você tem é ejaculação precoce ou se é insatisfação sexual. E agora, olha só. Muitos homens acham que tem ejaculação precoce, mas na verdade tem insatisfação sexual e vice-versa. E o pior disso é que muita gente fica anos sem entender o que está acontecendo com o próprio corpo. Eu sou Renato Castro, sou psicólogo especializado em psicologia sexual e em terapia cognitivo-comportamental. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma forma clara e sem rodeios, porque é assim que eu faço, tá bom? Sem rodeios, é direto no ponto. O que é ejaculação precoce e o que não é, porque também é muito importante, né? E por que que essa diferença ela importa muito na hora que você busca uma forma de lidar ou resolver esse problema? Antes de definir aqui para você o que é ejaculação precoce, eu preciso desfazer uma crença que aparece toda semana no meu consultório. Muitos homens acabam me perguntando assim, Renato, gozei em 5 minutos. Isso é ejaculação precoce? Não. E isso, por mais que seja frustrante e talvez até esteja atrapalhando o seu relacionamento, isso não é ejaculação precoce. Mas daqui a pouco eu vou te explicar sobre isso, tá? Porque isso tem um outro nome que é insatisfação sexual. Mas calma aí. Agora, clinicamente falando, eu vou te explicar como identificar se é ejaculação precoce. Olha só, a ejaculação precoce ela é quando o homem ele ejacula em menos de um minuto de penetração. Menos de um minuto de penetração, sem conseguir controlar o gozo. E isso gera para esse homem um sofrimento real, tanto para ele quanto para a relação. E na ejaculação precoce, existe 3 graduações de níveis, que são elas. Isso aqui é importante você entender, tá bom? Vamos lá, 3 graduações. Nós temos entre 0 e 20 segundos, que é considerado um quadro grave. Sim, gente, de 0 a 20 segundos. Já atendi casos de homem que era assim, ó. Coloquei, gozando, e já tirava, ou seja, durou ali cerca de 2 segundos. E isso acontece. Talvez não é o seu caso, mas entenda que isso acontece. E esse caso é um caso grave. Ou então homens que 3 colocadas, o cara gozou. Gente, isso é muito comum. 3 colocadas, vamos chutar ali, faz de conta que esse cara fez, fez lento, né? Foram 10 segundos. Então isso pode sim acontecer. Talvez este não seja exatamente o seu caso, mas é o caso de alguém. Então, é o caso grave. Quando nós olhamos para 21 a 40 segundos, é a ejaculação precoce de nível moderado. E de 41 segundos a 60 segundos é considerada ejaculação precoce de nível leve. E a ejaculação precoce, ela pode ser por dois tipos. Então, vamos lá. Se o seu caso, você que está assistindo aqui comigo, se o seu caso ele é menos de um minuto, qual dos casos você está? Grave, médio ou leve. Renato, eu nunca medi. Então você vai precisar medir para você poder entender. E isso, inclusive, é uma grande descoberta para o seu próprio corpo. Conhecer seu corpo e entender o seu corpo é o primeiro passo para a gente alcançar alguma solução. É o primeiro passo, literalmente, né? E a ejaculação precoce, ela pode ser dividida também em dois tipos. Que é a primária, ou seja, sabe aquela que o homem ele tem desde as primeiras relações sexuais dele, lá na adolescência, na primeira relação, né, ou homens que talvez já começaram também na vida adulta, a disposição sexual, desde as primeiras relações sexuais ele já apresenta essa ejaculação precoce, e ou seja, que ele nunca teve controle. Essa é a primária. E tem também a ejaculação precoce adquirida, que é quando o homem ele teve controle já ali em algum momento da vida dele, ele perdeu esse controle. E esse segundo tipo aqui, ele muitas vezes ele aparece junto com um período de estresse muito alto, de mudança de relacionamento ou alguma experiência que abalou ali a confiança desse cara. E sabe por que que isso importa? Porque eu tô aqui agora te explicando a diferença entre ejaculação e insatisfação sexual, porque esse caminho para resolver cada um desses tipos é diferente. É muito diferente a gente tratar um caso de ejaculação precoce e um caso de insatisfação sexual. Ou seja, aquele cara que goza com menos de um minuto, que é uma perda total desse controle, e o homem que ele está insatisfeito sexualmente, ou seja, que ele quer aumentar o tempo. É como se, imagina uma corrida. Estamos eu e você.
Nós 2, temos que correr 10 km. Só que nós 2 temos a mesma disposição física, ou seja, a gente consegue manter ali um pace de 6 minutos por km corrido. Só que eu, Renato, vou largar no km zero e você, olha só, são 10 km. Eu vou largar no km zero e você vai sair do km 5. Quem vai chegar primeiro? Se nós 2 conseguimos manter uma mesma constância de corrida, lógico que você vai chegar na metade do tempo em relação a mim. Ou seja, é muito diferente. Quem está lá no ponto zero, no ponto um, é muito diferente de quem está lá no ponto 5. Então, e os dois formatos exigem formas muito diferentes de poder lidar e de poder tratar. Agora eu vou te explicar aqui um outro problema que muitos gente, isso é muito mais comum do que a ejaculação precoce. Lembra a pergunta que eu te fiz no início? Você tem ejaculação precoce? Será se é ejaculação precoce mesmo? Eu te falei, muita gente confunde isso aqui, porque muita gente não tem ejaculação precoce. Muita gente confunde a ejaculação precoce com o que nós estamos chamando aqui agora de insatisfação sexual. O homem, ele dura ali 2, 3, 4, 5 minutos e tecnicamente eu já te expliquei que isso não é ejaculação precoce, certo? Mas olha só, mas você sai da relação frustrado. E você sente que não teve controle e sente que a sua parceira ou seu parceiro não ficaram satisfeitos. E você vai carregando isso, e você vai carregando isso emocionalmente, porque você fica insatisfeito, você fica triste, você fica com raiva, e você começa talvez a evitar a relação sexual, você começa a ir muito para pornografia, muito para masturbação. Inclusive, a pornografia, ela está dentro dos quadros. eh, eu vou falar assim para você. Esse quadro ele tem causas completamente diferentes. E uma delas, a primeira, é a pornografia, né? Porque o cara se compara com a pornografia, se compara com o tempo, se compara com o desempenho lá da pornografia. E a pornografia, eu acho que todos nós já entendemos que é um mal, faz muito mal para nossa vida, para nossa saúde sexual. Então, inclusive, se vocês verem depois o programa que eu tenho, que é o Homem Mais, dentro do programa do Homem Mais, por mais que ele seja para tratar em homens a ejaculação precoce e a insatisfação sexual, eu também abordo temas lá dentro da pornografia. Ou seja, ele também tem aulas específicas de pornografia, porque, gente, não tem como a gente tratar hoje a ejaculação precoce sem também falar da pornografia, porque 99% dos casos que eu já atendi até hoje tem a pornografia no meio disso. Outras causas é a ansiedade, por exemplo, sobre o desempenho, falta de comunicação com a parceira e padrões reais, gente, sobre como o sexo deveria ser. Sim, muitos de nós não aprendemos, ninguém ensinou pra gente sobre sexualidade, sobre a saúde sexual para o homem, né? Interessante porque quando a gente olha ali a mulher ela tem sim muita orientação, o homem não. O homem ele vai aprendendo na tora, né? E o ponto mais importante aqui é que a solução ela é diferente para cada um desses dois. Quem tenta resolver ali a insatisfação sexual com as técnicas de ejaculação precoce vai se frustrar. Não porque as técnicas são ruins, mas porque elas não respondem à mesma pergunta. Então, a técnica para ejaculação precoce é diferente da técnica de insatisfação sexual. E por isso, antes de qualquer coisa, você precisa entender com qual dos dois você está lidando. Tem outro vídeo meu aqui, vou fazer o seguinte, inclusive vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que explica melhor o que é insatisfação sexual. Esse aqui eu estou falando mais sobre o que é ejaculação precoce, mas tem outro já falando também melhor sobre o que é insatisfação sexual. E veja bem, um detalhe que muda tudo é que, na maioria dos casos que eu atendo, tanto de ejaculação precoce quanto de insatisfação sexual, o problema não é físico, ele é emocional. É sobre ansiedade antes do sexo, é sobre o medo de falhar, pressão interna para dar conta, o histórico de relações rápidas na adolescência, sem atenção ao próprio corpo, o uso excessivo de pornografia, que acostumou o cérebro a responder de forma acelerada. Mas entenda aqui uma coisa comigo: o corpo, ele aprende padrões. E o lado bom disso é que o que ele aprendeu, ele pode reaprender. Eu não estou te dizendo aqui que é simples, eu estou dizendo que tem solução. E que a solução ela começa por entender o que está acontecendo na verdade, não por tentativas e erros. Mas vamos lá. Já que você chegou até aqui, provavelmente você já tem uma ideia mais clara agora sobre o que você está vivendo. E o próximo passo é entender com muito mais profundidade qual é o seu quadro específico e qual caminho faz sentido para você no tratamento.
Eu deixei aqui agora, na descrição desse vídeo, um presente, que é um quiz. Ele é gratuito e que ele faz exatamente isso aqui, ó. Em menos de 2 minutos, você responde algumas perguntas e você descobre se o que você tem é ejaculação precoce ou insatisfação sexual. O teste é anônimo e o resultado ele vem com orientações específicas para o seu caso. O link está bem ali embaixo. E eu vou te fazer um pedido. Se esse vídeo ele fez sentido para você, deixe seu like. Ele ajuda o canal a chegar em outros homens que precisam também dessa informação. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou então me chamar no privado lá no meu canal do Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês também o link do meu canal do Instagram. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.